Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e hoje nós vamos tratar de 5 conceitos arrasadores de Zygmunt Bauman. Bem, para quem me conhece uma gotinha ao longo dos últimos anos na docência, sabe que Bauman se tornou praticamente meu padrinho enquanto professor. Na verdade, eu tenho uma história mais próxima com o teórico, porque ele foi, digamos, o primeiro que eu introduzi nas minhas aulas. Eu conheci Bauman nas primeiras entrevistas que ele fez no Brasil e fiquei absolutamente encantado com as ideias que ele trouxe, principalmente pelo nível de atualidade e pela capacidade simples e extraordinária de traduzir a época em que nós estamos. Porque eu acredito que vocês concordem que a maior genialidade do homem está principalmente na simplicidade. E Bauman foi um homem extremamente simples, de ideias extremamente contundentes para a nossa época. Então, isso é que faz dele, digamos, talvez um dos maiores nomes do século XXI, para a filosofia contemporânea. Nem sei se eu posso dizer filosofia contemporânea, sociologia contemporânea, para o pensamento contemporâneo, já que Bauman extrapola os rótulos do pensamento e se torna um dos maiores marcos dessa época. Então, vamos lá para esses conceitos. Eu acredito que, quando se trata do nome Bauman, desse polonês simpático, a primeira referência que vem à mente de vocês seja a modernidade líquida, talvez o conceito que mais tenha se popularizado nos últimos anos e para o qual Bauman tenha dado mais atenção. Talvez o termo que tenha dado mais originalidade para a obra de Bauman. O que significa essa liquidez? Na verdade, ela parte de um conceito que já tinha sido discutido, de certo modo, dentro da obra de Marx. Marx já tratava que quando uma instituição demonstra certa fragilidade ou de certa forma já está corroída dentro das funções que ela deve desempenhar, ela deve inevitavelmente ser liquefeita, ser dissolvida, para dar espaço a uma nova instituição que satisfaça as necessidades de uma época, de um modelo social ou de um modelo político. Parece coerente, não é? O que Bauman traz para a nossa atualidade, ou reflete para a nossa época, é que nós entendemos que sim, quando as instituições, valores ou ideias não funcionam para determinado momento, é preciso dissolvê-los, é preciso liquefazê-los. A questão é, nós não estamos tendo a habilidade de construir novos sólidos para a época em que nós estamos e permanecemos no líquido. Então nós estamos numa era em que predomina, digamos, a incerteza, as ambivalências, que é um dos conceitos também fortes de Bauman, a instabilidade, ou seja, nenhum senso moral é de fato guia para essa sociedade, nenhuma instituição é considerada realmente forte ou coerente para nos dizer o que deve ou não ser feito, nenhum valor é, digamos, suficientemente compatível com os nossos anseios ou com as nossas demandas sociais. Ou seja, nós estamos dissolvendo a nossa realidade num mar de dúvidas e incertezas, e nesse grande mar não nos foi dado nenhum bote, não nos foi dada nenhuma âncora, e estamos navegando em mar aberto, sem possibilidade de encontrarmos terra firme. O novo sólido, essa nova organização social que nos pudesse dar algum tipo de, digamos, segurança, conforto ou estabilidade, principalmente institucional, ainda não surgiu, ainda não apareceu. Nós não sabemos bem onde ela vai se firmar e nós vivemos uma época de grandes dúvidas. Então, para qualquer tema em que surja, claro, a pauta de
um momento de profunda instabilidade e de uma profunda dúvida, principalmente da forma como nós devemos nos comportar e da forma como nós devemos planejar o futuro, sim, nós estamos falando de modernidade líquida, de relações líquidas, de uma sociedade liquefeita, de um amor líquido, né, de uma vivência líquida. Então, nós estamos carecendo de uma estrutura que nos dê talvez algum marco de solidez para que a nossa vida se organize um pouco mais ou para que nós nos sintamos um pouco mais confortáveis dentro das organizações sociais em que nós nos inserimos, certo? Então, o marco da modernidade líquida é a ambivalência. Entendido o conceito? Talvez seja um dos mais famosos, sim, principalmente pelo nível de simplicidade que ele guarda. Extremamente simples. E olha, de uma frequência no nosso cotidiano bizarra, né? Absurda. E essas dúvidas são, na maioria das vezes, paralisantes, aterradoras, até porque nós precisamos, sim, de certas certezas para conseguirmos caminhar dentro da nossa realidade, dentro do nosso fluxo de sociedade, tal como ele se organiza, não é? Então, a ambivalência, a instabilidade, a liquidez sobre a qual nós nos formamos não nos permite um caminho sólido ou alguma forma de trilha que possa determinar o mundo para onde nós estamos seguindo. Ou, como Sartre comenta, o projet de la vie ruiu. Nós perdemos a possibilidade de organização de um projeto de vida que nos permita caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Existe o agora, nós nos debatendo nesse grande mar, sem saber ao certo se nós vamos sobreviver, não é? Então, fechamos assim o primeiro conceito, certo? Fala pessoal, que é o editor do Xandão. Sim, esse sou eu editando agora. E mano, eu tô desesperado, cara, aleluia. E eu achei o link da entrevista do Bauman aqui no Brasil, cara. Depois de muita pesquisa, sabe? Eu consegui achar. E eu vou deixar agora aí pra vocês o link na descrição do vídeo da entrevista aqui no Brasil do Bauman. Depois de muito tempo aí conversando com o Xandão pelo celular, eu finalmente achei. E é isso, desculpe pelo vídeo e falou! Fui! Segundo conceito, segundo grande, enorme conceito, na verdade ganhou mais popularidade já postumamente. É o conceito de retrotopia. Retrotopia tem uma conexão muito grande com a romantização do passado. Então, sabe, por exemplo, quando você resolve voltar com o ex, porque você perdeu-se do mal que ele te fez, ou você não lembra mais o que aconteceu, o que te provocou, ou o tipo de dano que ele ainda pode te causar? Minha senhora, é mais ou menos isso que é retrotopia. É, na verdade, um processo cada vez mais comum em termos sociais e políticos e é um fenômeno que tem nos marcado bastante na contemporaneidade. Ou seja, é uma tendência de refugiar-se no passado e evitar lidar com as crises do presente e do futuro. Assim como Slavoj Žižek comenta, nós vivemos na contemporaneidade o fim da utopia. Nós nos frustramos demais com os grandes sonhos que nos venderam ao longo do século XX. A democracia, dentro do modelo que foi construído, é um fiasco, infelizmente, dentro da demanda por direitos humanos, por equidade ou por estabilidade. O modelo neoliberal, dentro do que nos ofereceram como crescimento, estabilidade, prosperidade, também fracassou. Os modelos de justiça no equilíbrio das nossas relações ou na garantia da nossa sobrevivência também, olha só, pifou ou está pifando cada vez mais. Então, nós convivemos com um senso de frustração e muitas das vezes uma frustração já convertida em revolta em inúmeros cenários, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E qual é a postura mais comum diante dessa frustração, dessa revolta ou dessa indignação com o fim da utopia ou com o fracasso do nosso sonho? Tentar planejar melhor as nossas ações? Evitar que os erros do passado sejam mais uma vez cometidos agora? Tentar reconstruir esse presente para oferecer talvez alguns anos de mais tranquilidade para o futuro? Não.
é aliar-se à sua tia-avó, que sempre diz que na minha época não tinha isso, no passado as coisas eram melhores. Então, se nós de repente tentarmos, na visão retrotópica, trazer o passado de volta, quem sabe, nós construímos uma era de paz. Porque a sua tia-avó parece que não viveu há 30 anos. Parece que ela viveu no Jardim do Éden, quando as coisas pareciam impecáveis, impassíveis de falha, num tipo de estabilidade absurda. Então, é a venda dessa ideia que entra nessa retrotopia. Entra nisso, por exemplo, a defesa do modelo monárquico no Brasil, a ressurreição da defesa da ditadura militar por aqui, a volta do partido nazista alemão, esse tipo de coisa, que são nada mais, nada menos que desejos de que esse passado glorioso, vamos dizer, romantizado em relação às tragédias que aconteceram, seja reinstaurado, porque, nossa, esse passado foi bom, esse passado deu certo, esse passado vai nos salvar, E claro, toda vez que nós ignoramos essas facetas do passado, como diz Santayana, nós estamos condenados a repeti-lo. E é mais ou menos nesse abismo que nós estamos chegando. Não é assim que o ditado indiano diz? Se você caminha para o poço, você chega ao poço. Estamos caminhando para o poço, Então, está chegando. E nós já chegamos a alguns poços, já estamos atolados em alguns deles. A situação tem ficado feia e o movimento retrotópico tem ganhado cada vez novos capítulos no Brasil e no mundo. Entendido? Então, fechado, segundo grande, extraordinário conceito, ok? Terceiro grande conceito do senhor Bauman é a tendência contemporânea pela modernidade. Bauman comenta que nós vivemos uma época cuja marca é a compulsão pelo moderno. Ou seja, nós precisamos o tempo todo renovar, recriar, reinventar, reformar. Tudo precisa ser novo. O passado não serve mais. O passado é uma roupa velha que não serve mais. Não é esse passado romantizado, meu senhor, que eu dizia agora. Mas o passado com o qual você aprende, esse não serve. É preciso ser sempre moderno. E essa modernidade se traduz no consumo, essa modernidade se traduz na necessidade da juventude, na necessidade da renovação, no padrão da obsolescência programada que nós vivemos atualmente. Ou seja, nas palavras do próprio Bauman, nós somos convencidos constantemente de que tudo aquilo que nós temos não é suficiente para que a vida aconteça e de que tudo aquilo que nós não temos é fundamental para que a vida continue. Isso nas próprias palavras do Bauman. Ou seja, você vai se matar para conseguir comprar um iPhone 24 vezes, você vai se desdobrar para conseguir trabalhar cada vez mais, para que a sua margem de lucro seja cada vez maior, você vai aumentar exponencialmente o seu limite no cartão de crédito para que, você reflita poder de compra, e isso seja um reflexo do seu status social, até porque nós somos o tamanho da bandeira que o cartão de crédito demonstra. Você vai destruir a sua vida em nome da representação dessa modernidade. E mais, ai de você, minha senhora, que envelhecer, porque não é possível envelhecer dentro desse modelo. A compulsão pela modernidade envolve também o estar sempre jovem, porque a juventude é a marca da modernidade e envelhecer é estar obsoleto. Ai de você, que de repente, num momento ou outro, resolva perder o frescor, do viço da pele, das coisas todas no lugar, da representação da juventude, transbordante e fervorosa. É preciso estar jovem sempre. Do contrário, você é uma peça descartável, obsoleta, que também não vai servir mais. Isso é o padrão cruel da compulsão pela modernidade que o século XX para o XXI desenvolveu. Entendido? Então, essa é uma das maiores marcas da compulsão pela modernidade no século XXI. Bom, o nosso quarto conceito diz respeito a
talvez um traço, né, dentro da liquidez que eu tratava lá no início, da composição das instituições. Nós vivemos cada vez mais um modelo de instituições frágeis, ou uma crise de confiança nelas. Mais precisamente, instituições zumbi, nas palavras de Bauman. Sim, nós estamos dentro do Walking Dead e você ainda não percebeu, né? Ou seja, dentro da nossa realidade contemporânea, boa parte das instituições com as quais nós convivemos, apesar dessa aparência de vida, está morta. Ou seja, elas ainda existem, ainda são sustentáculo de boa parte das nossas relações, mas não funcionam tal qual elas deveriam. Ou estão longe de desempenhar o papel que precisariam desempenhar, estão longe da eficácia que precisariam manter. Vocês sabem disso. Quando é que, por exemplo, as nossas instituições do Estado conseguem desempenhar os papéis que precisam desempenhar realmente com eficácia? Quando é que os nossos modelos de justiça conseguem aplicar as leis tal como precisam ser aplicadas? Quando é que os modelos de segurança alcançam a estrutura de sociedade tal como ela se desenvolveu nos últimos tempos? Quando é que a estrutura de família consegue entender os seus entes e consegue dar suporte para o seu desenvolvimento um a um? Ou seja, nós ainda vivemos sob a égide dessas instituições coercitivas e maiores do que nós, como diz Durkheim, mas boa parte delas já não sabe mais como funcionar. E boa parte do colapso vivido na era contemporânea se dá pela fragilidade dessas instituições. Talvez porque, retomando a liquidez da era moderna, nós estejamos dissolvendo conceitos, dissolvendo valores, dissolvendo referências e não estamos colocando novos pilares no lugar. Inclusive, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu tenho críticas pesadas a respeito desse setor. A palavra do século é desconstrução. Nossa, como eu sou uma pessoa desconstruída, ou como é preciso ser desconstruído. Olha, é preciso de fato desconstruir-se de preconceitos, desconstruir-se de padrões de violência, de padrões de abuso e tudo mais, mas alguém já pensou na reconstrução? Você está desconstruindo e deixando o que no lugar? Então, infelizmente, essa sociedade está trabalhando excessivamente num processo de desconstrução e não está pautando-se num processo de reconstrução. O que nós estamos deixando no lugar? Instabilidade, fragilidade e uma dificuldade absurda de nos gerir enquanto sociedade. Então aí entram boa parte das crises que nós estamos vivendo na contemporaneidade, certo? E aí ficamos todos perdidos, sem saber se as instituições estão, na verdade, nos protegendo ou nos destruindo. Se nós devemos respeitá-las ou fugir delas, porque elas estão sendo tóxicas para nós. Fica aí a questão principal que Bauman traz da presença das instituições no século XXI. Ok? Antes de eu chegar ao quinto conceito, venho cá pedir encarecidamente que o senhor deixe aí, que a senhora deixe o seu like, que deixe aí a sua inscrição nesse canal e o seu comentário a respeito do que o senhor acha sobre Bauman, sobre essas ideias revolucionárias, sobre esse tempo, se você acha realmente que isso tem coerência com essa época e sobre o que nós devemos de fato fazer em relação a isso ou quais os outros vídeos que eu devo montar a respeito desse ponto, ok? Aguardo aí sua participação. Depois desse momento mendicância, vamos aí ao quinto conceito. O quinto conceito invade um pouco mais a nossa privacidade dentro dessa liquidez toda, em que nós certamente estamos afogados. Bauman diz respeito à forma como nós estamos substituindo laços na era contemporânea por conexões cada vez mais rasas e cada vez mais frágeis. Por que disso? Perguntaríamos a Bauman. Bem, laços doem. Todas as relações doem. Convenhamos que estabelecer laços com quaisquer pessoas é sempre um processo dolorido. Entregar-se é um processo dolorido. Você vai mostrar suas fragilidades, é preciso deixar as suas intimidades à vista, é preciso deixar-se julgar,
É preciso muitas das vezes permitir-se a mudança, ajustar-se à presença do outro, conviver com as diferenças, ajustar-se às diferenças, não é? Conviver com conflito, essas realidades todas difíceis, típicas da convivência interpessoal. Romper também dói muito, nossa, como dói. Até porque muito mais do que amor, a convivência é um dos traços que mais dói quando se desfaz. Eu sempre trago essa referência de Clarice Lispector, da Paixão segundo o GH, quando ela diz que o amor é uma terceira perna, que muitas das vezes nos imobiliza, mas que dói muito quando é corte, porque é parte de nós. Então as relações sempre doem, quando são construídas ou quando são desfeitas. Então as relações são sempre difíceis. Mas na época em que nós estamos, nós encontramos artifícios para lidar com essa dificuldade. Nós simplesmente substituímos a dor e a tragédia dos laços pela superficialidade das conexões, principalmente dentro do espaço virtual. Ora, você que está aí me assistindo dentro do mundo cibernético, você não está aí de verdade, meu senhor. Essa foto, por exemplo, que está aí, nem é você. Isso aí é uma foto trabalhada em que você escondeu sua papada, em que você reconstruiu o ângulo para não parecer que você está, digamos, com 10, 20 noites mal dormidas, ou que você não é, digamos, totalmente dentro dos padrões estéticos que são exigidos, para esconder a sua autoestima destruída, ou muitas das vezes a forma como você não se encaixa no mundo. Isso é uma construção, é um personagem, ou nas palavras de Bauman, é um avatar, para te tornar mais interessante, para te tornar mais inteligente, para encher seu feed de memes, para te tornar mais engraçado, porque sim, você precisa convencer o mundo que você é uma pessoa muito engraçada. Fotos e mais fotos para mostrar como você é sexy, porque sim, você precisa convencer o mundo de que você é comível, porque é preciso convencer o mundo de que nós somos desejáveis. Nas palavras de Lacan, o nosso desejo é o desejo do outro e continuamente nós construímos um espaço para sermos mais desejáveis, para atrairmos a atenção dos outros e quanto mais melhor, não é? Porque dentro da rede nós não trabalhamos com qualidade, nós trabalhamos com quantidade. Então, quanto mais contatinhos, likes, matches, melhor é. E aí nesse processo, os laços mais profundos em qualidade são substituídos por conexões mais rasas em quantidade, que vão satisfazer o nosso desejo de amor, o nosso desejo de afeto e de visibilidade, porque nós queremos que o mundo nos ame e nós queremos que a recíproca seja verdadeira, não é? E nesse processo nós nem estamos participando. Quem participa é um personagem em relações cada vez mais superficiais. Estamos crescendo nisso? É óbvio que não. Você nem está aí, é um personagem. Então, quando você não se dá o direito de sofrer dentro das relações interpessoais, você se torna uma pessoa talvez mais imatura para as relações, que vai inevitavelmente ter mais dificuldade de convivência. Nós temos pessoas que não sabem mais conviver umas com as outras, que não têm mais a habilidade de conviver em sociedade e que se tornam eternos Peter Pans, inábeis para estabelecer qualquer tipo de vínculo. Com certeza, a senhora que está me assistindo já se envolveu com Peter Pan, né? Com um cara aí de 30 com cabeça de 15, porque não se deu ao luxo de amadurecer ou de assumir a responsabilidade de laços mais complexos que envolvam algum nível de sofrimento ou de dependência ou de, digamos, doação. Então, nós criamos uma sociedade, digamos, mais imatura para o convívio humano. E, digamos, na multidão em que nós nos misturamos, estão bolhas de solidão, de isolamento dentro dos avatares virtuais. Nós sobrevivemos lindos, felizes nos paraísos virtuais dos personagens que nós criamos, né, dentro desse The Sims que nós colocamos dentro do Instagram, dentro do Facebook, ou dentro do WhatsApp, do Tinder, do Hornet, ou dentro de qualquer rede que você tenha, porque você é um pedaço de carne comercializável e nós rompemos a habilidade de tratar com pessoas reais, de tratar com relações reais. Nos frustramos
quando as relações reais não alcançam o nível que elas deveriam alcançar no virtual. Porque as pessoas reais não são tão divertidas, não conversam com memes, não mandam figurinhas instantaneamente, não têm um senso de humor tão apurado, não têm a inteligência tão aguçada, nem são tão bonitas em todos os ângulos, não acordam tão bem feitinhas quanto aparecem em todas as fotos, não é mesmo? Então, você já se frustrou com certeza no choque do real para o virtual. A vida real é chata, é monótona e as pessoas são sempre mais feinhas, né? Então, é inevitável que nós percamos com o tempo o senso do mundo real. Sou eu que estou dizendo? Não. É esse senhorzinho maroto aí, chamado Zygmunt Bauman, que traz uma clarividência absurda sobre a época que nós estamos vivendo. Conseguiram perceber a genialidade dele, né? Nem é porque as ideias sejam altamente complexas, é porque ele olha através de nós, através da nossa relação com o mundo e a forma como nós nos construímos para essa época. Por isso que esse velhinho é extraordinário. Entendido? Espero que Bauman tenha feito um boom na percepção de vocês sobre o mundo, que faça outro boom nas redações de vocês e que essa onda de liquidez sobre a qual Bauman discute leve vocês direto ao mundo também. Entendido? Espero ter ajudado e, claro, espero que vocês estejam comigo aí para os próximos vídeos, ok? Um grande abraço e até lá. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's a different kind of friend. On a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.